Olá a todos vocês, que Adonai vos abençoe. Mais uma vez estou aqui trazendo um estudo para todos vocês, tá? Que Adonai nos abençoe. Desde já quero agradecer pelos inscritos, dá um joinha aí, nos ajuda a compartilhar a palavra do Eterno. Bom, quero falar sobre a palavra, o termo Novo Testamento. Quando surgiu? O que isso significa? Porque está nas nossas Bíblias. Quem que foi que colocou o Novo Testamento e Velho Testamento? Isso procede? Isso é fato? Ou seria Haberit Rehadashah, a aliança da renovação? É um Novo Testamento ou é uma aliança renovada? Bom, ou é escritos de Yeshua e seus discípulos. Bom, os escritos dos discípulos de Yeshua. Então, por que está esse título? Tanto na Bíblia, a Brit Hadashah, que em português é Novo Testamento, por que tem esse título dos escritos de Yeshua e seus discípulos? Bom, vamos aos fatos. Por que está Novo Testamento nas Bíblias? Vamos para a história. Vamos lá. No século II, Tertuliano, olha aí o padre Tertuliano, utiliza pela primeira vez na grande igreja os termos Novum Testamentum e Vetus Testamentum, Antigo Testamento. Então, quem começou a falar isso foi Tertuliano, para designar uma coleção particular de livros que alguns acreditavam que incorporavam uma nova aliança. Veja só. A realidade é que o termo Novo Testamento foi inventado por Marcião, que propunha com marcionismo dos dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento, pelo que foi denunciado pelos pais da igreja e excomungado. Por exemplo, em Contra Marcion, livro 3, capítulo 14, escrito no terceiro século, 208 d.C., Tertuliano escreveu que isso pode ser entendido como um verbo divino que é duplamente ligado com dois testamentos da lei e do Evangelho. No quarto capítulo 6, complementou: pois é certo que todo objetivo a que ele, Marcião, tem trabalhado arduamente, mesmo na elaboração das suas antiteses, é para que ele possa estabelecer uma diversidade entre o Antigo e o Novo Testamento, de modo que o seu próprio Cristo possa ser separado do Criador, como pertencentes a este Deus rival e como estrangeiro da lei e dos profetas. Então, resumindo aqui a história, Tertuliano começa a citar algo que Marcião inventou. Marcião inventou, tá? Para fazer uma distinção entre o Deus do Velho, então seria o Deus do Novo. E sabia que isso, muitas pessoas acreditam nisso? Que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo é outro. Bom, para mim não existe Velho Testamento, tá? Por que não? Eu vou pegar atrás de mim aqui, com a licença de vocês, uma Torá. Essa aqui é um Tanar na realidade. É um Tanar. E vamos aqui. Aqui está escrito. Vamos lá. Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, instrução, Neviim, inspirados. Né? Vê que está no plural. E Ketuvim, escritos. Profetas, escritos. Torá, profeta, escritos. Isso aqui é chamado pelos
por Tertuliano e pela Igreja Romana de Velho Testamento. Só que para os hebreus é Torá, escritos e inspirados, profetas. Isso aqui é um Tanar, tá? Um Tanar que está todo em hebraico, tá? Vou mostrar a vocês aqui, todo em hebraico, tá? Todo em hebraico. Isso aqui é uma tradução, um dos livros hebraicos que eu tenho. Ali atrás de mim, em azulzinha, é uma Brit Hadashah. Igual essa aqui. Só que a tradução é diferente. Tá? Pois bem, vamos à questão. Tertuliano começa a falar Velho e Novo Testamento com algo inventado por Marcião. Marcião queria então fazer uma distinção, queria separar então, do jeito que está aqui hoje. Do jeito que está aqui. Velho e Novo. E as pessoas acreditar que o Deus do Novo não é o mesmo do Velho. Sabia que as pessoas acreditam nisso até hoje. Ele conseguiu colocar na mente de algumas pessoas que o Deus do Novo, eu já vi em alguns debates no WhatsApp, em alguns grupos, a gente vê essa teologia. É uma tese, né? Que foi criada e inventada por Marcião. Pois bem, Novo Testamento está na tua Bíblia e Velho Testamento está na tua Bíblia, porque Marcião, e começa com o Tertuliano essa questão de ficar falando, veio parar na sua Bíblia. Bom, pois bem, aqui eu tenho uma Brit Hadashah. Pois bem, pegando aqui de novo, se eu unir essa Tanar, que é o livro que hoje se chama de Velho Testamento, e unir com isso aqui, nós temos então uma Bíblia. Então nós temos o Tanar, que é Torá, Nevim, Ketuvim, mas Brit Hadashah. Os cristãos chamam o que eu estou chamando de Brit Hadashah, Aliança da Renovação, Torá, Escritos e Profetas, eles chamam de Velho e Novo Testamento. Tá? Aqui então é um Taná, aqui então é uma Brit Hadashah. Pois bem, então nós vemos que os judeus chamam os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá, que é a instrução, depois os profetas Nevim e os escritos Ketuvim. Mas nós messiânicos, seguidores do Mashiach, chamamos de Brit Hadashah, a Aliança da Renovação. Pois bem, então o Novo Testamento está explicado aqui. Bom, eu separei alguns textos para estarmos lendo aqui. Foi me questionado uma tradução que está em Hebreus 9, 15. Foi que eu acabei de falar sobre essa questão do Novo Testamento. E eu vou estar aqui pegando uma Bíblia aqui, diferente dessa que eu estou com 2 Bíblias aqui. Essa aqui é a Bíblia Chaves, Bíblia de Estudos, Palavras-Chave. Se eu pegar aqui Hebreus, tá? Hebreus 9, 15, vai estar escrito assim, aqui nesta Bíblia. Por isso, é mediador de um Novo Testamento, nesta Bíblia aqui. De um Novo Testamento, está na página 1285, tá? 1285 está Novo Testamento. Se eu pegar esta tradução que eu estou aqui, tá? Eu vou encontrar a palavra aliança. Eu já estou com ela aberta aqui. É a revista atualizada, é a mesma que aqui. E aqui está escrito assim, no mesmo versículo que eu vou ler para vocês. Por isso mesmo ele é o mediador de uma nova aliança.
Esse é o texto usado para justificar esse nome na tua Bíblia. Pois bem, só que uma tradução diz Nova Aliança, outra tradução diz Novo Testamento. Então, testamento não tem nada a ver com renovação da aliança. Por que não tem nada a ver e não está certo o Novo Testamento na sua Bíblia? Por quê? Vamos a fatos. Eu acabei de falar o porquê que foi colocado na nossa Bíblia no Novo Testamento. É para chamar o Tanar de velho. Porque o Novo Testamento anula o velho. Veja qual é a intenção. Então, de pegar todo o Tanar que tem os mandamentos, as profecias acerca do Messias, que tem profecias que nem se cumpriram ainda. Pegar os escritos como Salmos e dizer que é velho, não tem mais valor, porque quando há um Novo Testamento, o velho sai de cena. Veja só o que ensinaram. Bom, agora, se eu tratar aí esse Velho Testamento e Novo Testamento como aliança, nós temos outra compreensão. Por que nós temos outra compreensão? Bom, se você abrir a sua Bíblia e Gênesis 6, versículo 18, eu vou abrir aqui. Se abrir em Gênesis 6, 18, vai estar escrito assim. Vamos à leitura. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. O Eterno falou com Noé. No capítulo 9, versículo 12, se você for ao capítulo 9, versículo 12, o Eterno vai concluir. E disse o Eterno: este é o sinal da minha aliança. Faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão conosco para perpétuas gerações. Olha só. O Eterno está dizendo a Noé: Noé, vou fazer uma aliança com você, com todos os seres viventes e com todas as gerações. Independentemente se essas pessoas vão servir a ele ou não. A aliança é essa. E o sinal é que o Eterno ia colocar o seu arco. Então não é arco-íris, tá? Íris é uma homenagem a uma deusa, uma divindade pagã. Então não chame de arco-íris, chame de arco de Deus. O meu arco, disse o Eterno. Arco de Elohim. Arco de Adonai. Porei nas nuvens o meu arco. Será sinal da aliança entre mim e a terra. E sucederá quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim, vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio. Esta é uma aliança que o Eterno fez com Noé e comigo e com você, que está me ouvindo agora. Bom, só que em Gênesis 15, se a gente for em Gênesis 15, e no versículo 18, nós vamos ver Gênesis 15, versículo 18. Vamos lá. Nós vamos encontrar, naquele mesmo dia, fez Adonai a aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui ele vai falar o Queneu, o Quenezeu, o Cademoneu, o Eteu, o Ferizeu e o Refaíns, o Amorreu, o Cananeu e o Girgazeu. Então o Eterno está falando com Abraão. Por quê? Porque o Eterno prometeu a Abraão que a descendência dele o Eterno ia dar a terra de Canaã para a descendência dele. Aí o Eterno está dizendo: então como eu saberei? Está em Gênesis 15. O Eterno então vai e faz uma aliança com ele. Tá? Se você ler em Gênesis 15, 18, se você ler, lá você vai ver
que o Eterno vai fazer uma aliança. Se você ler versículos anteriores, Adonai pede que ele leve alguns animais, e ali é feito um sacrifício ali, né? E o Eterno vem e com um fogareiro fumegante, uma tocha, no versículo 17, de fogo, e passa entre aqueles pedaços. Como era feita a aliança na primeira aliança, vamos chamar assim, no Tanar? Bom, era feito um sacrifício, as partes dos animais era toda cortado, e ali era feito então aquele sacrifício. Então o que acontecia? Se uma das partes não cumprisse o acordo, que a aliança é um acordo, é um compromisso, aconteceria com essa pessoa o que aconteceu com aquele animal que foi oferecido. Então era feito uma aliança, era feita assim. A aliança também poderia ser feita com um jantar, né? Sim, o Jacó fez uma aliança com Labão depois de comer. Isaac fez com Abimeleque, depois de fizeram uma aliança, comeram juntos. Tá? Então a aliança era feita desta forma. Como assim? Então no caso de Abraão com o Eterno, o Abraão cortou aqueles animais, o Eterno passou ali entre os animais. Tá? A aliança foi feita entre Deus e Abraão. Essa aliança de Gênesis 15 é a aliança que o povo de Israel iria, na realidade está no passado, eles iam no passado para mim, no futuro para Abraão. E que a descendência de Abraão ia, essa terra seria dada a eles. Tá? No versículo 1, capítulo 15, está escrito assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Eterno a Abrão, numa visão. Não tema, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor, que havereis de dar se continuo sem filhos? Aí Abraão fala: será o servo dele chamado Eliezer, meu descendente? O Eterno disse: não, vai ser gerado de ti. Aí Abraão disse: e a mim não concedeste descendência? Aí no versículo 4. Isso respondeu logo o Eterno, dizendo: não será o teu herdeiro Eliezer. Então, conduzindo para fora, disse para ele olhar para as estrelas, e disse que seria como as estrelas. Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Versículo 8. Perguntou Abrão: Adonai Elohim, como saberei que hei de possuí-la? O Eterno promete a terra de Canaã para Abraão, que era Abrão ainda, e ele disse como que vai ser. Aí, depois no versículo 9, ele pede uma novilha, uma cabra, um cordeiro, e ele pede também uma rola e um pombinho, um cordeiro de 3 anos, e ali ele partiu os animais pelo meio e pôs em ordem as metades, e aí foi feita a aliança. Abraão perguntou: como eu saberei que a minha descendência vai herdar essa terra? Então o Eterno faz uma aliança. No versículo 17 e no versículo 7 está escrito assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. No decurso das gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e tua descendência. Para ser o teu Deus e da tua descendência, perdão. Então aqui, veja só, já temos 3 alianças aqui. Aliança do Eterno com Noé, não destruirá a terra com dilúvio. Aliança do Eterno com Abrão, que a descendência dele vai possuir a terra. Agora aliança com Abrão e sua descendência, que ele será o Deus dele e da descendência. Nós temos 3 alianças aqui. A aliança aqui do 17 é da circuncisão, que Adonai será Deus de Abraão e da sua descendência. No capítulo 15, é a aliança que a descendência dele vai possuir a terra. E no capítulo que eu li, em Gênesis
em Gênesis 6 e que conclui-se lá em Gênesis 9, é a aliança que não haverá mais dilúvio. Só aqui nós temos do capítulo 9, capítulo 6 até o 17, nós temos 3 alianças, fora as alianças que Abraão fez com os homens. Aqui estou falando de Deus para com o homem. Abraão fez aliança com Abimeleque, Isaac também. Nós vamos ver aliança entre, como eu já disse, Labão e Jacó, mas aliança entre Deus e o homem, Gênesis 6, Gênesis 15, Gênesis 17. Então, uma aliança não vai anular a outra. Exemplo de uma outra aliança, Deus fez promessas e uma aliança com vários outros homens de Deus. Davi, Deus fez promessas a ele também. Mas o que eu quero trazer com isso aqui que eu estou narrando para vocês? Pois bem, vamos lá. Uma aliança jamais anula a outra. A aliança que Deus fez com Noé, por que Deus fez uma aliança com Abraão, anulou a que fez com Noé? De forma alguma. Alianças podem ser feitas várias alianças, independentemente da época. Deus pode fazer uma aliança com Noé, depois fazer uma aliança com Davi. Deus pode fazer uma aliança comigo. Deus pode fazer uma aliança com você. Certo? Lá em Jeremias 31, é bem importante nós estarmos lendo. Por quê? Porque ali vai falar da promessa da nova aliança, ou da aliança da renovação. Vamos a 31 diz assim: Eis que vem dias, diz Elohim, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto anularam a minha lei. A lei pode ser anulada? Pode ser quebrada? Pode. Exemplo, Deus disse para Abraão: se tua descendência não circuncidar, essa pessoa incircunciso quebrou a aliança comigo. Esse será eliminado. Veja que o Eterno faz aliança com os descendentes dele, mas se uma das pessoas, um dos descendentes, não circuncidar, ele está quebrando essa aliança com Deus. Isso é sério, muito sério. Porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente deles imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Não ensinará jamais ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz Adonai, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz Adonai, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas. Adonai dos exércitos é o seu nome. Versículo 36. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz Adonai, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Bom, é uma promessa, uma aliança. Israel sempre vai ser uma nação. Aqui está falando muito claro, a descendência vai ser nação diante do Eterno. Bom, veja que aqui há a promessa da nova aliança, ou da renovação da aliança. Mas essa aliança não será feita como fez quando eles saíram do Egito. Como que foi a aliança que foi feita quando eles saíram do Egito? Moisés dá as tábuas da lei. Agora o Eterno está dizendo que vai ser diferente. Ele vai colocar as leis dentro de nós. Bom, é uma aliança, é um compromisso, é um acordo, é uma afirmação do Eterno. E o Eterno está dizendo: eu estou afirmando, eu estou fazendo um acordo, um compromisso, tá? Um pacto que
Israel, a descendência, tá, de Abraão, sempre vai ser nação diante de mim. Eu vou escrever dentro deles as minhas leis. Eu serei o seu Elohim. Bom, é uma aliança. Eu pergunto, essa aliança vai ser feita. Essa aliança anula a circuncisão? Veja só, que a aliança com Abraão é uma coisa. Veja só, eu vou estar lendo aqui comentário do André Schoraker sobre a questão de pacto, que é aliança. O pacto supõe uma escolha, um acordo fundamental entre as partes que reúne. É acompanhado com uma lei que regula as condutas. Elohim não mais destruirá a terra, não haverá mais dilúvio. Nesse caso aqui está falando sobre a aliança com Noé. Todo pacto é acompanhado de uma lei e de um sinal. Aqui, o arco de Deus, com Noé, com Abraão, a circuncisão, com Moshe, o Shabat. Veja, o Eterno faz aliança em vários momentos da história. Com Noé, o sinal é o arco nos céus. Com Abraão, a circuncisão. Com Moisés, o sinal da aliança é o Shabat. Pois bem, uma aliança não anula a outra. Veja que depois que Moisés, Deus da aliança, que ali o Shabat é o sinal, eles continuaram a circuncidar. Tanto é que quase Moisés morre, tá? Por causa da questão da circuncisão. Então é muito interessante nós sabermos disso. Por quê? Porque a aliança que Deus faz com o seu povo não anula uma outra, tá? Quando Yeshua ele vai falar lá em Peça sobre o sangue que é derramado, ali está a aliança. Esse é o sangue da aliança que é derramado por muitos. Veja só, está entre parênteses novo, nova aliança, dá a entender que ele está falando de nova aliança, mas ali em parênteses não está nos manuscritos mais antigos. Ali é um enxerto. Então é o sangue da aliança. O sangue da aliança do Mashiach, o que Yeshua faz é uma aliança também. Então se você for analisar durante as épocas, Deus fez aliança com Noé e conosco também, porque o Eterno também está me prometeu para todos vocês que ele não vai destruir a terra com o dilúvio. Aí Deus faz uma aliança com Abraão, não anula o que ele fez com Noé. Aí Deus faz uma aliança com Moisés e o povo de Israel, não anula o que fez com Noé e com Abraão. Veja só, Yeshua faz uma aliança, através dele, ali é uma aliança com o sangue dele, é feita a aliança, ele não anula que os judeus não precisam mais circuncidar. Os judeus continuam circuncidando, porque ele é uma circuncisão. Então não anula, tá? Uma aliança não anula a outra. Agora, testamento traz essa ideia. Então você vê que a ideia de aliança não tem nada a ver com testamento, ainda que a tradução grega, tá? Quando sai do hebraico e vai para o grego, está escrito Novo Testamento, né? Só que o que foi tentado, o que se tentou se a realizar ali, o que se tentou fazer foi, né, que o nome, deixa eu pegar aqui o nome aqui, o que na realidade aconteceu foi que Tertuliano começou a falar no Novo Testamento, pegou essa ideia, tá, que foi inventada, e o que aconteceu? Para chamar o Tanar de velho, para então trazer o cânon que a Igreja Romana fez e dizer que a partir desse momento se vive só o que está no Novo Testamento e o Velho não existe mais. Então essa foi a questão. Marcião, né, que inventou
tá, esse termo Novo Testamento, justamente para poder trazer essa ideologia para hoje as pessoas chamarem que deve viver o Novo Testamento, não vive mais o Velho Testamento. Foi daí que surgiu. Então eu trouxe aqui um estudo baseado-se no quê? Baseado que uma aliança não anula a outra. Pois bem, queridos, para ver o cânon, foi escolhido os livros. Pois bem, existem alguns tipos de... Eu estou aqui com um artigo do professor Jeff Benner, acho que é assim que se pronuncia. Ele é um especialista no paleohebraico, nas línguas hebraicas. Ele vai falar algo interessante que eu quero ler para vocês. Antigos textos, o cânon das Escrituras é o título. Antigos textos relacionados à Bíblia são geralmente classificados em dois grupos, canônico e não canônico. Para a maioria dos crentes da Bíblia, os livros canônicos são considerados sagrados e válidos para a interpretação religiosa, pois são inspirados por Deus e são a palavra infalíveis de Deus. Os livros não canônicos não são considerados sagrados e devem ser evitados. Isso é uma ideia de cada grupo. A primeira observação interessante sobre os livros canonizados é que as diferentes religiões, todas as quais têm a Bíblia como a sua fundação, têm diferentes opiniões que os livros são considerados canônicos ou não. A maioria dos judeus considera 39 livros do Taná, também chamado Velho Testamento. Outras seitas consideram 5 dos 39. Tem seitas que consideram só os 5 primeiros livros de Moisés. Já outros grupos aceitam os 39, que eu falei aqui, que é Torá, Nevim e Ketuvim. Existem grupos que não aceitam Ketuvim nem os Nevim, que são os profetas e os escritos. Os católicos consideram os mesmos 39 do Antigo Testamento, bem como outros 7. Então, 39 mais 7, com o seu cânon do Antigo Testamento. Eles também incluem 27 do Novo Testamento. As igrejas ortodoxas têm as mesmas 39, bem como 10 outros para o Velho Testamento. Veja que cada grupo, o Velho Testamento, eles acrescentam ou tiram. Existem grupos que aceitam 5, outros grupos aceitam 39, outros grupos aceitam esses 39 e mais 10, ou esses 39 e mais 7. As igrejas protestantes usam apenas 39 dos livros do Antigo Testamento e 27 do chamado Novo Testamento. Bom, esse levantamento de livros canonizados apenas demonstra que cada grupo decide por si mesmo o que é considerado canônico. A questão é, como um grupo decide o que é considerado canônico? A resposta é óbvia. Se o livro em questão concorda com as ideologias do grupo, é considerado canônico. Se o livro em questão contém material que conflita ou contradiz as ideologias, é considerado não canônico. O exemplo disso, Martinho Lutero, que propôs a doutrina de salvo somente pela fé, rejeitou o livro de Tiago como um canônico, porque seus escritos incluem a necessidade das obras. O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que cada grupo escolhe seus livros de acordo com as suas doutrinas. Então, por exemplo, Lutero, que considera a salvação só pela fé, quis tirar o livro de Tiago. Então, por que eu estou falando de canonização? O que é canonização? Canonização é pegar e juntar esses livros e chamar de inspirado. Tá? Ou posso pegar esses aqui e juntar com esses aqui, fiz um cânon. Eu considero 27 mais 39. Torá, Nevim, Ketuvim, Ra, Berit, Re, Hadashah. Um cânon. Outros grupos consideram outros, porque eles consideram que outros mais também são inspirados. Pois bem, existem muitos outros livros que poderiam estar nesse no cânon do Taná.
Aqui poderia estar o livro de Enoque, mas não está o livro de Enoque aqui. Por que não está? Se o livro de Enoque é falado no livro de Judas e no livro de Pedro. Existem outros livros que poderiam estar à disposição nossa para lermos e não está. Os testamentos dos 12 patriarcas. Existem informações interessantíssimas ali, né? Mas foi rejeitado porque fala do Cordeiro. Bom, irmãos, a questão é a seguinte. A questão é que decidiram nos concílios de Nicéia esses 27 livros aqui. Depois eles escolheram os 39 que os judeus utilizam e acrescentaram mais alguns. E cada grupo escolheu os livros que eles consideram inspirados. Então a canonização é por grupos. Né? Não quer dizer Deus disse que é. Os grupos decidem quais livros eles vão utilizar para ensinar as pessoas. Agora, por que está Velho Testamento e Novo Testamento? Foi explicado nesse vídeo. Porque é para trazer uma ideia que o Tanar não tem mais valor e que agora só a Brit Hadashah, que é chamado de Novo Testamento. Só que nós sabemos que não existe a expressão Novo Testamento como uma ideia hebraica, mas como uma ideia grego-romana. Então é Brit. Se nós formos para essa questão que é Brit, Hadashah, uma Brit, Hadashah, uma Brit não anula uma outra Brit. Uma aliança não anula outra aliança. Várias alianças podem ser feitas. Então, por que é chamado de novo? Vocês aprenderam nesse vídeo. Vocês entenderam o que é uma canonização. Então, o que na realidade nós temos? Nós temos, eu prefiro seguir a linha dos judeus. Torá, que é a instrução. Nevim, que é os profetas. Ketuvim, os escritos. Mas seria escritos dos judeus. A aliança da renovação, ter um livro e chamar ele de Aliança da Renovação, aonde que está isso na Bíblia? Não está. Eu não posso chamar de Novo Testamento ou de Aliança da Renovação. Por que eu não posso chamar? Porque aqui vai ter um problema. Os livros que foram escolhidos aqui foram escolhidos por grupos. Eu estou querendo dizer então que esse aqui é o livro que representa a nova aliança. Sendo que Yeshua ensinou, está no Taná, está no Velho para alguns. Então vai ter uma contradição aí. Como que essa aqui é a minha regra de fé da nova aliança, se o que está escrito aqui é 90% do que está aqui? Então, 90% daqui é referência daqui. Então nós entendemos que o que nós temos que entender é que profetas escritos, Torá, e nós temos os escritos de Yeshua e dos seus discípulos, contando as histórias dos discípulos, o que eles ensinam para nós. Então, eu tenho ensinamento no Taná para a minha vida, para me viver na fé, e eu tenho dentro da Brit Hadashah ensinamentos da minha fé. Só uma questão. O que está aqui não pode contradizer o que está aqui. Por quê? Se a palavra de Deus é inspirada, não vai se contradizer. É isso. Então, Filipe Cunha entende que existe Taná, existe escritos de Yeshua e dos discípulos. Eu concordo aí com os Netzarins, né? Concordo com eles em chamar de escritos dos discípulos. Já vamos para 40 minutos. Foi uma exposição muito clara. O termo Novo Testamento não condiz com a realidade hebraica, uma mentalidade hebraica dos discípulos, não condiz. É uma ideia toda grego-romana, como eu expliquei, uma ideia romana para desprezar os textos do Taná. Yeshua faz uma aliança tanto com os judeus que creram nele, tanto com os gentios que agora se achega, se une ao povo de Israel. É uma aliança que não anula uma outra. Por exemplo, o povo de Israel
os descendentes de Abraão podem continuar a circuncidar. Uma aliança não anula a outra. A questão é que o Eterno vai fazendo alianças ao longo do tempo com o seu povo. Tá? Então, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé, e com a terra, e com os seres vivos, e com as gerações posteriores, é feita com cristãos ou não cristãos, seguidores ou não seguidores da fé. A aliança que o Eterno fez com Noé, fez com uma pessoa normal. É uma aliança para a humanidade. É uma aliança que Deus fez com a humanidade. A aliança que Deus fez com Abraão e a circuncisão é com os descendentes de sangue de Abraão. Circuncisão. Agora, a aliança que Yeshua fez é para todos que creem nele. Não há nenhuma anulando nenhuma outra. Então não existe livro Velho e Novo Testamento. Existe o Tanar e existe os escritos de Yeshua e seus discípulos. Tá? Então essa ideia foi totalmente romana. Que Adonai abençoe todos vocês, dá um like, nos ajuda a compartilhar a palavra do Eterno e que Adonai os abençoe. Shalom Lekulam, eu sou Felipe Cunha, espero que tenham gostado, comente aí, dá um like, se quiser criticar, critique, toda crítica que, né, claro, vai ser construtiva, né? Nós aceitamos. Que Adonai abençoe todos vocês, Shalom Lekulam.